Mas a vida é assim mesmo. Eu não vou desanimar. Já está devendo sair. Falta um ponto de partida. É só Deus vai me ajudar. Jesus não vai me abandonar. Vai estar perto de mim. Se o mundo me esqueceu, a sua voz me entendeu. Meu filho, eu Estou aqui. Vai estar perto. Se a vida complicar, a sua mão me ajudar e me dá forças pra vencer. E se a vida complicar, a sua mão me ajudar e me dá forças pra vencer. Ainda do mesmo jeito. Glória a Deus, aleluia. Tem Jesus na você. Feche os seus olhos. Medita só em Deus. Não sei o que eu sou, Nem mesmo onde eu vou, sem Ele. Minha vida sem razão, andando sem direção, sem Ele. Não sei o que dizer, tão louco o que fazer, sem Ele. Vivendo um temporal e a história sem final, sem Ele. Sem Ele. É viver um falso amor. Ver um mundo mais sem cor. É bebida sem sabor. Sem Ele. É lutar e não vencer. Fica do nome do Senhor nessa noite. Trabalhar sem receber. É plantar e não colher. Mas com Jesus muda tudo. é verdade. Com Ele vivo bem. Mais alto que para Jesus. Com Ele tem sabor. Com Ele o meu caminho tem sentido. O mundo tem mais brilho. Tem mais cor. Com Ele nunca mais serei. Jesus está libertando nessa noite. Aleluia. Com Ele tudo tem sabor de mel. Com Ele um pouco se transforma em muito. Com Ele um dia eu vou morar no céu. Quem dá uma canção? Glória a Deus, aleluia. Pega a sua Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Já ouvimos bastante o nome do Senhor. Agora é a hora da palavra de Deus. A palavra que cura, a palavra que salva e a palavra que liberta. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12, versículo de número 32. Glória a Deus, aleluia.
Mateus capítulo 12, versículo 32. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. Você que não trouxe Bíblia, pega uma carona do irmão que está do teu lado. Glória a Deus, aleluia. Para que nós vamos sair da casa do Senhor alimentados, saciados da palavra de Deus. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Lemos a palavra do Senhor que diz assim. Mateus capítulo 12, versículo 32. E se qualquer disser alguma coisa, alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, e nem no futuro. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. São Lucas, capítulo de número 17, versículo número 15. Deus da glória. Lucas, capítulo 17, versículo de número 15. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, espera. Glória a Deus. Lucas, capítulo 17 e versículo de número 15. Amém? Temos a palavra do Senhor. E um deles, vendo que estava voltou, glorificando a Deus em alta voz. Fecha sua Bíblia, coloca no banco, glória a Deus, aleluia. Levante suas mãos para cima e oramos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez em tua presença neste momento, eu peço para que o Senhor agora comece a manifestar o teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, primeiramente, queremos te dizer que o Senhor é soberano, que o Senhor é grande neste lugar, que a honra e a glória fica para o teu nome, e o Senhor manifesta no teu Espírito Santo. Deus, que diminua eu para que tu cresça na minha vida, meu Pai, e venha emitir palavras de bom, Pai, palavras que venham edificar, meu Deus, e não palavras que venham destruir. Pai, começa a entrar sobre cada coração nesta noite, com o mover do teu Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma o teu assento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória. Queridos irmãos, fiquei lutando quando Deus deu esta palavra, por causa que eu já tinha pregado ela antes. Não sei se eu preguei aqui. Procurei outras passagens, Deus falou, não é essa que eu quero que tu prega nessa noite. Então, o meu dever é agradar lá em cima, não ao homem. Então, nessa noite eu vou falar tudo que Deus mandar eu falar. Amém? Todos concordam assim? Diga amém. Glória a Deus, aleluia. A palavra que o Senhor tem dado nesta noite para falar no teu coração, o título é A Cura de 10 Leprosos. A Bíblia diz que no Antigo Testamento, no tempo de Moisés, Moisés colocou uma lei que quem tivesse a tal da lepra ou outras enfermidades tinha que ser afastado da população, da sociedade, tinha que ser afastado lá para o deserto. Quando lembramos desta palavra, se lembramos do servo do Senhor chamado Jó. Jó era homem temente à palavra do Senhor, era um homem bondoso de seu coração, fazia o bem e não praticava o mal, saía da roda dos encarcedores. A Bíblia diz que Jó tinha tudo em sua casa. Jó tinha riqueza, Jó tinha os seus gados, tinha de tudo, sua família e os seus filhos. Até que Jó foi perdendo um por um. Jó não negou o nome do Senhor. Jó foi afastado, perdeu tudo, se cobriu com um saco de pano, raspou sua cabeça em sinal de humilhação. A Bíblia diz que Jó foi levado até o deserto, porque Jó pega a lepra, que era uma enfermidade que não podia ter. Jó agora é afastado daquela população, está lá no deserto, só Jó, se raspando com os caquinhos de telha, até que vem a sua mulher e fala, nega-se teu Deus e morre de uma vez. Eu não quero entrar aí por aí pela palavra, eu quero falar sobre os 10 leprosos. Jó não nega o Senhor Deus poderoso. Jó continua temente à palavra do Senhor. Jó perdeu tudo e continuou sempre temente à palavra do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que agora Deus dá tudo de volta para Jó, seus filhos, tudo de novo. Riqueza, tudo. Mas por quê? Jó não negou o nome do Senhor. Quantas vezes Deus te dá alguma coisa, Deus dá um dom espiritual para mim, dá um dom espiritual ali, dá riquezas, bens materiais, e por muitas vezes negamos o nome do Senhor.
Então, o que entramos nesta palavra queremos dizer? Que tu pode adorar o nome do Senhor na riqueza, na pobreza. Pode adorar o nome do Senhor quando está perdendo tudo. Adora o nome do Senhor. Agora entramos na palavra do Senhor. 10 leprosos. Jesus Cristo entrando pela Galileia, passando por meio ali, quando de repente avista 10 leprosos. A Bíblia não explica nada sobre esses 10 leprosos, da onde que eles veio, de que parte que eles estavam, mas estava afastado da sociedade. A Bíblia diz que Jesus estava de um lado e os 10 leprosos do outro lado. Deus agora, de certo, olha lá para baixo, olha, mas olha lá, Jesus, você está fazendo a obra do Senhor? Os seus discípulos em volta, estava ali Jesus, 10 leprosos. Para mim, os servos do Senhor Jesus Cristo, apóstolos, de certo temiam, falavam, mas ali tem 10 leprosos, vamos se afastar e vamos para lá. Mas não sabiam que estava com Jesus de Nazaré. Agora, 10 leprosos está do lado, Jesus Cristo, e um grita, pode nos limpar? O que significa lepra? A lepra é uma maldade. A lepra é que pega na pele, se desencarne tudo, uma enfermidade. Glória a Deus, aleluia. A lepra para eles podia ser tudo aquilo lá, mas vamos levar para o espiritual para ver o que significa a lepra. Será que a lepra é onde você parou de pregar a palavra do Senhor? Será que a lepra é onde você parou de evangelizar? Será que a lepra parou de orar, parou de jejuar? Será que a lepra pode ser tantas coisas assim para o espiritual? Será que a lepra não é de parar de buscar o Senhor Jesus Cristo? A lepra pode significar para o teu espiritual nesta noite. Pega para ti hoje, meu irmão. Mas está pegando para o fulano. Não, está pegando para ti. Porque a palavra do Senhor corta para os dois lados. Está cortando até para mim nesta noite, meu irmão. O que é lepra? Leva para o espiritual que tu vai ver. Crente cascudo, Deus não se agrada. Crente fofoqueiro, Deus não se agrada. Crente que só faz fofoca, Deus não se agrada. Meu Deus do céu, Espírito Santo de Deus, muitas vezes tem parado com lepra dentro da casa do Senhor. Eu sei que hoje o nome da campanha é uma carta para Deus, mas se Deus está me levando para esse lado, é pela direção do Espírito Santo de Deus. Será que Deus se agrada, irmão Erickson, de crente fofoqueiro? É uma lepra. Crente que só faz fofoca é uma lepra. Crente que não cuida da tua vida e cuida dos outros. A Bíblia diz, se o teu irmão está errado, chama atenção, mas não cuida da vida do teu irmão. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus do céu, a lepra significa várias coisas, meu irmão. Eu não vou parar para falar lepra. Mas eu quero te dizer que hoje Deus está curando essa lepra aqui no meio da igreja. A lepra do lado, Jesus o outro. Jesus o poderoso. Jesus cura, salva, liberta. E aonde Jesus passa, há aquela multidão. Está Jesus de um lado, lepra do outro. Ele fala, vai e examine junto com os sacerdotes. Os leprosos viram, mas a fé desse homem é muito, eu vou lá. Saíram os 10 leprosos. E Jesus ficou lá esperando. Daqui um pouco, aparece só um do meio. E entra lá e chega. Jesus olha e fala, tá, e aí? Cadê os 9 que estavam com? Cadê os outros 9? E ele falou, eu vim para te adorar. Por causa que no caminho eu vi que estava curado. Eu vim adorar esse teu Deus. Pode adorar o nome do Senhor nessa noite. Agora está ali no seu pé, só aquele ali adorando o nome do Deus eterno. Jesus olha, vai que a tua fé te curou, meu filho. Vai que a tua fé te curou. Crente que vem dentro da casa do Senhor por muitas vezes, recebe a bênção. Passou-se 3 dias, vamos lá na igreja, irmão? Não, agora eu estou bem, eu vou lá agora. Amanhã eu vou ir lá, amanhã é outro dia, pode deixar que outro dia eu estou indo.
também está com o bolso cheio do dinheiro, agora estou bem, não vamos na igreja. Esse é o crente leproso. Deus abençoe, ele está de volta. Recebeu a bênção, agora não quer o dono da bênção. Mas Jesus quer mudar hoje, nessa noite. Pede para Deus te mudar nessa. Eu não estou aqui para te julgar e nem para te espancar. Estou fazendo a obra do Senhor, que é para Jesus. Recebeu a bênção. Agora, irmão, se recebeu a bênção, que nem o irmão estava falando, eu escutei tudo, foi confirmação da palavra do Senhor. Eu falei, Deus, é essa palavra, é essa. Quer ver que eu vou te confirmar? O irmão Anderson falou tudo. Agora veio aqui, buscou a bênção, ganhou tudo e sai. Sabe o que acontece com ele? Vai lá, dá de cara no muro, irmão. Por quê? Adorou o nome do Senhor, recebeu a bênção, se fez ali um baita do hipócrita. Deu de cara no muro, volta e fala, ai, irmão, acabou tudo de novo. Se separei, tô sem dinheiro, tô sem nada. Não quis o dono da bênção, mas hoje ele está vindo aqui só para dizer, vem meu filho agora. A Bíblia diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Deus está aliviando a tua carga nesta noite. Deus quer tirar todo o cansaço da tua vida nesta noite. Deus quer tirar tudo aquilo que te abate dentro da tua casa. Deus está fazendo obra aqui nesta noite, em nome de Jesus. Mas eu estou sendo acusado, que o fulano está falando isso, lá vai a crente louca. Tá, aceitou Jesus. Não precisa fazer nada. Só vir na casa do Senhor adorando. Não. Claro que tem que fazer. Se é para te entrar dentro do exército celestial, tu tem que rematar e trabalhar para o Senhor. Tá lá, mudou a vida tudo. Tudo bem. Tudo tranquilo. Como é que vai, irmã? Tá tudo bem. Glórias a Deus, aleluia. Começa a luta. Começa uma luta que é para o crente sair da casinha. Começa aquela luta que tu não aguenta mais. Mas tu pensa que uma baita de uma luta é bem pequenininha. Quantas vezes tu passa essa luta? Uma luta enorme. Vai lá, tá lá lutando, guerreiro. Mas quando vem uma lutinha, tu quase solta tudo, larga tudo de mão. O que eu quero significar com isso? Jesus está curando nessa noite. A luta que tu está passando, a lutinha, isso aí não é nada. Deus está tirando nessa noite aqui para ti, nessa noite, meu irmão. Eu não posso falar nada para ti, porque o único que cura, salva, liberta e alivia é Jesus Cristo. Irmão, eu tenho um sonho de cantar o nome do Senhor. Irmão, eu tenho um sonho de pregar a palavra do Senhor. Eu quero ser um pregador Marcos Feliciano. Eu quero ser um pregador Adendo Costa, meu irmão. Agora eu te pergunto, quer passar a luta que eles passaram para estar lá em cima? Hein? Para tudo na vida tem que se pagar um preço. Agora eu pergunto, está orando? Está jejuando? Paga o preço, primeiramente. Sabe aonde que estão os maiores ministérios de louvor e os maiores ministérios de pregador da palavra? Eu sempre falo isso. Num cemitério. Como assim, meu filho? Está no cemitério. Isso é uma verdade. Vem aqui e recebe o dom de louvor. Está louvando o nome do Senhor. Daqui um pouco ela vai lá para o mundo, que nem um filho pródigo. Ganhou tudo, saiu fora. Perdeu tudo, deu de cara no mundo. E aí não tem mais forças para voltar para a igreja. Agora ali Deus fala, agora tu vai, tu queria, tu vai. Deus é misericordioso, Só que tu tem que passar uma lutinha para depois ele te abençoar. Tá lá a maior prova, sair da igreja, não estou mais cantando, o mundo está oferecendo bandeja atrás de bandeja. E aí o que se faz? Foi também um dos leprosos que foram para o mundo. A lepra pode ser para o espiritual e a lepra pode ser para o carnal. Que nem o pastor João fala. Nós temos que ser que nem pastel de rodoviário. Mais óleo do que carne. Então, você está mais óleo ou carne nessa noite? Pensa. Demorou? Tenta ser mais óleo. Porque quando o óleo pisa num lugar, Satanás tem que bater em retirada.
O crente, aonde ele pisa, tem que fazer a diferença, irmão. Aonde pisar, tem que fazer a diferença. Por que fazer a diferença? A Bíblia diz em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz: veremos a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, está servindo a Deus, está a coisa mais linda. Glória a Deus, amém. Mas às vezes estão servindo dois senhores. Como? Fazendo tititi para cá, tititi para lá, e vai lá e forma uma bola de neve. E não tem mais como segurar a bola de neve. Eu escutei um testemunho que dentro de uma igreja rolou um boato, uma irmã foi lá e fez tudo. E aí o irmão levou a irmã, todo mundo no monte de dia, e pegou e chamou a irmã: vamos lá, vamos junto lá. A irmã que tinha feito tititi, fofoquinha, levou lá em cima daquele grande monte com todo mundo, pegou um travesseiro de pena. Pegou o travesseiro de pena: irmã, sabe o que tu fez para mim aquela vez? Ela: sei, sabe mesmo? Olha aqui. Pegou o travesseiro, abriu. As penas começaram a se espalhar por toda aquela sala. Ele falou bem assim: sabe aquilo que tu fez para mim, a fofoca? Eu quero que agora tu desça desse monte e pega uma por uma pena. Vai? Será que tem como ajudar? Será que tem como pegar uma por uma pena sem não deixar uma fora? O bolo de neve. Quando tu pega uma bola de neve, quando tu está lá para os Estados Unidos, aquelas neves e tal, faz uma bola de neve. Quando tu joga a ladeira abaixo, ela só vai aumentando. Só vai aumentando. E não tem como parar. Só para quando bate. E demora para bater. Então, isso é a lepra. Isso é a mentira. Isso é a contenda. Mas hoje Deus, a palavra do Senhor diz: eu vou buscar um povo zeloso, guardador de boas obras. Um povo zeloso, guardador de boas obras. E aí eu pergunto: se Jesus vir hoje, meu irmão, qual vai ser a tua desculpa? Tu não vai poder dar. Ah, mas eu estava lá. Não existe, tu não vai poder dar. Então hoje Deus quer que tu passe aqui na frente e limpa dessa talenta. Não tenha vergonha: ah, mas o fulano vai falar de mim. Mas o fulano vai ficar sempre naquela vida e você vai mudar a partir de hoje quando você passar aqui na frente. E agora, por que o irmão Felipe colocou aquela palavra? Mateus capítulo 12, versículo 35 diante. Da blasfêmia do Espírito Santo. Por quê? Por muitas vezes Deus, irmão Edson, Deus falou para mim, tem trazido pregadores aqui em cima que pregam a verdade e saio daqui fazendo tititi lá na rua, pelas casas. Deus mandou fazer isso. O que é isso? É um crente leproso também. Aqui, ó, vou abrir de novo. Abre aí, sentado mesmo. Mateus capítulo 12, versículo 35 diante. Deus da glória. Deus poderoso e eterno Deus, seja feita a tua vontade nesta noite. Amém? Versículo 32. Vou lendo para não perder tempo. E se qualquer disser alguma palavra contra o Espírito do homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Quando o irmão Everton convida um pregador a pregar aqui em cima, sabe de quem é a direção? Não é do irmão Everton e não é do irmão Everton. É de Deus, do Espírito Santo de Deus. Oh, glória! Então, mas hoje o irmão pregou mal. Já está falando do Espírito Santo. Mas aquele irmão pula, já do peito, aí aceita aquilo, começa a imitar. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas é aí isso e aquele blasfêmia contra o Espírito Santo. Não lhe será perdoado nem neste século e nem no futuro. Deus mandou dar essa palavra para abrir o olho. Só para abrir o olho. Mandou avisar só. Então nessa noite é a noite de curar da lepra. Agora eu vou entrar sobre o tema da campanha